Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Você quer morar no sítio? Quer morar na roça? Quer morar afastado do centro da cidade? Você precisa ficar nesse vídeo, não corra, fique aí, porque você tem que entender 6 características que vão fazer o seu projeto dar certo. São 6 características que você tem que analisar antes de você comprar o seu sítio. Por experiência própria, eu vou passar para você todos os detalhes dessas características. Fique aí. Welcome to our critical analysis of global media trends. I'm breaking down how information connects us all. We track data points across the globe. This is critical reaction defined. Pois é, justamente o que você ouviu. São 6 características para você analisar antes de você se aventurar e tentar morar no sítio. Por experiências que já passei e ainda estou passando, eu quero deixar esses 6 detalhes para você analisar. Coloque na sua lista, vá anotando para você saber como agir antes de você comprar um terreno ou um sítio afastado da cidade. Vamos à primeira característica, mas lembrando para você os QR codes que estão na tela e também os links na descrição, na página inicial e também comentário fixado. Em um desses lugares você vai achar links para você cooperar e ajudar o nosso trabalho aqui, tá ok? Dependemos da sua boa vontade e do seu apoio, tá ok? Vamos falar 6 características. A primeira delas é o terreno. A primeira coisa que você vai analisar é o tipo do terreno. Onde está localizado o terreno? A localização exata. E a primeira coisa específica é você analisar se há erosão, se há risco de erosão nesse terreno e também se ele vai precisar de aterro, se ele é plano. A primeira coisa é você analisar se o terreno é plano e não está propenso com chuva e também com o sol a rachaduras e a erosão. Por que erosão? Porque a erosão corre o risco de deixar a base da sua construção, se você for fazer uma casa, em risco. Vai deixar a base em risco. E segundo, se você tem um terreno que ele não é plano, provavelmente você vai ter um gasto maior. Primeiro, com máquina para aplanar esse terreno. E segundo, se for muito íngreme, você vai ter que também aterrar esse terreno e, além disso, fazer contenção, certo? Então tem que se analisar isso. A não ser que você saiba e que você preveja que você vai ter condição de fazer todo esse processo de aterramento e também de aplanamento e de também contenção, certo? E se também for a única opção na sua região esse terreno. E se a pessoa também que está vendendo para você diz que só tem aquele terreno, ainda que ela minta para você, ainda que ela minta para você para se livrar daquele terreno, e às vezes você não sabe que ela quer se livrar daquele terreno para depois vender os outros melhores. Então há essa possibilidade. Nem tudo pode dar certo 100%. Mas aí você vai avaliar essa situação. Então, o primeiro ponto, a primeira característica é você analisar o terreno em si, tá ok? Vamos à segunda característica. Lembrando que você que gosta de plantação, você que gosta de planta, de vaso, de ferramentas para plantação, link QR Code na tela e link também na página inicial e na descrição ou comentário fixado para você adquirir produtos de jardinagem, tá ok? Então vamos lá, segundo item, segunda característica é a localização desse terreno. Você vai analisar, colocar na sua planilha a localização do terreno. Será que a localização do terreno é boa? Será que ela está localizada em um local onde não há probabilidade de alagamento, não há probabilidade de erosão, ou até mesmo não há probabilidade de deslocamento, que é um dos itens que eu vou falar, a questão da distância de deslocamento, mas aí é quase no final já. É o penúltimo assunto que nós vamos falar. Penúltima característica. Será que a localização é boa?
Será que você escolheu um ponto em que a questão de pavimentação no decorrer do crescimento e do desenvolvimento do local, será que vai beneficiar você? Questão de rua, as ruas beneficiam a sua localização, beneficiam a sua entrada, a sua saída. Também a questão de localização em termos de casas muito próximas. Porque quando você vai morar num sítio, no local mais afastado, você quer um pouco de mais de privacidade, de sossego, de paz, certo? Você quer um pouco mais de quietude. Quando você busca somente ouvir a natureza, quando você busca acordar e não ouvir barulho de som de carro, som de festa. Então, se você observar essa localização, você pode até mesmo prever essas situações, situação de barulho e situação de deslocamento dentro da sua área, dentro da proximidade e da adjacência do seu terreno. Então, esse é o segundo ponto, a segunda característica, a localização do terreno. Agora, note aí a terceira característica que você tem que analisar antes de adquirir o terreno ou a casa, um sítio afastado. É o fornecimento de água, certo? Depois de você instalar, você tem que ter água para beber. E às vezes a empresa de fornecimento de água não chega até o local. E aí? Como é que você vai fazer? Será que você tem a possibilidade de adquirir um poço, de fazer um poço? E será que já tem alguém que já tem um poço e até mesmo fornece esse poço para você? Você paga uma taxa? Então você tem que ver essa possibilidade de fornecimento de água. Se a fornecedora chega lá, a empresa fornecedora chega lá, ótimo. Antes de você construir, você já tem que já procurar colocar o acesso de água na sua casa, no seu terreno, no caso, antes de você construir. Caso não tenha, você vai procurar fazer o seu poço. E observe também se próximo tem algum riacho de água corrente, se tem algum rio de água corrente, um lago, para você até mesmo ter acesso à água, até mesmo para iniciar a construção, até mesmo para você dar de beber para os seus animais, se é uma questão que você também vai adquirir o terreno para ter criação, você pode observar isso também, porque se houver nascentes também, você pode procurar se tem nascentes. Se houver nascente, já é um grande benefício. Você pode fazer ali um processo para você puxar aquela água da nascente para o seu terreno. E caso você tenha uma pessoa, um conhecido, um vizinho, ou uma pessoa até mesmo que te vendeu o terreno, que já tem um poço, você vai oferecer uma taxa para ele, para te fornecer aquela água do poço, e você mensalmente vai pagar como se fosse uma empresa fornecedora, como se fosse uma concessionária de água, que está ali fornecendo água e você está pagando mensalmente a sua conta de água, tá certo? Então são essas possibilidades. Então, terceira característica, fornecimento de água. A quarta característica que você tem que analisar, o fornecimento de energia. O fornecimento de energia, você tem que ver como é que está passando a concessionária de energia. E se não está passando, porque se não estiver passando, você vai ter que ter a sua própria energia, você vai ter que produzir sua própria energia, você vai ter que ser autônomo. E para isso há várias possibilidades. Quando não há um fornecimento de energia de uma concessionária, você pode ter outra fonte de energia. Uma delas é o sistema solar. É o mais acessível hoje em dia, o mais fácil, mais prático e rápido. É você ter um fornecimento de energia solar. Você vai comprando a sua placa, o seu controlador de carga, o seu inversor e as suas baterias. Você vai ter a sua energia ali, certo? Se você quiser aprender sobre isso, link na descrição, vou deixar um livro explicativo sobre como você montar o seu sistema solar. Link na descrição ou QR Code na tela, como eu sempre já estou falando desse vídeo. Você vai encontrar algum link para levar você para esse livro, para esse curso onde você vai aprender como montar o seu sistema solar sem precisar envolver ninguém. Você mesmo vai instalar, você mesmo vai colocar, sem depender de concessionária de ninguém. Tá ok? Quinta característica,
Distância e deslocamento. Qual a distância do terreno, do sítio, para o centro, para os mercados, para até mesmo para a clínica, para um médico, para um hospital, para um posto de saúde? Então você tem que analisar se tem possibilidade de você chegar até um posto de saúde, principalmente para você chegar também até um mercado, uma padaria e também se deslocar para outros locais para você ter o acesso rápido e fácil. A distância e o deslocamento. Agora, o deslocamento, como é que você tem possibilidade de se deslocar? Há possibilidade de você se deslocar de bicicleta para o centro, para o mercado, para o médico. Há possibilidade de você se deslocar de moto, de carro. Então você tem que analisar se a sua condição de deslocamento é mais fácil ou mais difícil. Se você tem um acesso rápido com o seu carro, melhor ainda. Se você tem uma moto, se você tem uma bicicleta e dá para você chegar até o centro, então essa parte aí você já matou de primeira, já matou de letra, certo? Já tirou de letra, porque você tem um veículo, um transporte, é uma forma de chegar até o centro, até o local onde você vai ali correr atrás das suas necessidades, alimento, saúde e etc. Tá ok? E para fechar, por último, que é uma das partes que você tem que analisar muito bem, você tem que pesquisar, principalmente com as pessoas que já moram lá, né, aqueles que você percebe que dá para você confiar, são os tipos de vizinho. Esse daí é um dos maiores problemas para quem quer morar em local afastado, para quem quer morar em sítio. São os tipos de vizinho. Vizinhos que até mesmo tira você do sério, que tira você da paz, que tira o silêncio e a beleza do silêncio do ambiente. Então você tem que ver o tipo de vizinho, faça sua pesquisa. Se pergunte para alguém, como é alguém que já morou, ou até que tem o sítio, tem o local, tem um terreno, mas não mora, mas sempre está indo lá e já sabe como é que funciona o local. Então pergunte para essa pessoa como são os vizinhos, se gosta de som alto, se são vizinhos que até mesmo quando vem para veranear, bota som alto, tira o silêncio do local, polui o ambiente sonoro do local, tirando totalmente aquela beleza do som da natureza, dos animais, dos pássaros do local, o som das árvores balançando, é interrompido com o barulho desse vizinho. Se esse vizinho é pirracento, gosta de procurar problema, se esse vizinho gosta de demonstrar mais poder do que outra pessoa, apesar de que as pessoas que têm características e têm a índole correta, não se preocupa com questão de status, mas sim ela está procurando paz porque ela quer morar no local que tenha paz e tranquilidade. Então veja o tipo de vizinho que mora nesse lugar, certo? Para você analisar e não ter dor de cabeça mais tarde. Estou falando por experiência própria, certo? Todos os itens que falei aqui, eu passei por algum tipo de experiência em dessas 6 características, certo? Em cada uma delas eu passei uma experiência. Então, estou passando para você, antecipando para você já analisar esses 6 pontos. Não esqueça de anotar para você analisar antes de comprar um sítio ou um terreno afastado, tá ok? Então esse é o vídeo, as 6 características para morar em um sítio e principalmente mais afastado do centro, para você analisar e não lá na frente quebrar a cabeça e não ter dor de cabeça com certas situações, tá ok? Se você gostou, se inscreva no canal, não esqueça QR Codes, links, descrição, página inicial para você ajudar o nosso trabalho, acessando os links e fazendo lá sua compra e adquirindo o seu produto, tá ok? Como eu já falei, se inscreva, deixa um like, faça o seu comentário, o que é que você acha? Você já tem um sítio, você estava querendo comprar um sítio, um terreno, já quer comprar? Então, serviu para você esse vídeo ou não? Deixe nos comentários e compartilhe também o vídeo e o canal, tá ok? Espero você no próximo vídeo, na próxima análise, para você ter mais análise de condições não só nessa área, mas também em todas as outras áreas que nós vamos trazer aqui para você a nossa reação e a nossa experiência em alguns assuntos. Um abraço para você, até o próximo vídeo e tchau.